Boa tarde. Vamos dar continuidade ao assunto de cálculo de funções de várias variáveis. Começando aqui pela definição de funções de várias variáveis. De início, nós temos uma função com duas variáveis. A forma como ela é definida em duas variáveis, podemos generalizar para 3, 4, N variáveis. Então, dessa maneira, nós temos aí como definição uma função de duas variáveis é uma regra, é uma lei, né, que associa cada par ordenado x, y de um domínio D em um único valor real, denotado pela imagem aqui, ó, f de x e y. Então, nós temos duas entradas que estão dentro de um domínio D e vamos ter uma única saída, uma única possível saída. Então, nós temos como definição domínio D e F a sua respectiva imagem. De forma usual, essa imagem f de x, y, ela também pode ser denominada como valor z, ou seja, aquele nosso eixo z. O domínio ele está aqui no plano x, y e a imagem no eixo z. Assim, nós temos o quê? A nossa definição de funções de duas variáveis, na variável x e y, que são chamadas de variáveis independentes, e a variável z é a variável dependente. Vamos ver aqui um exemplo. Para cada uma das seguintes funções, calcule f de 3, 2, e encontre o domínio, tanto na letra A como na letra B. Vocês podem perceber que nesta letra A, quais são os valores possíveis aqui para o nosso denominador. O denominador ele não pode ser igual a zero, porque não há uma divisão por zero. Então, já é a primeira situação a ser verificada para encontrar o domínio desta função. Uma outra é o numerador. Como a gente está trabalhando com o domínio dos números reais e não nos complexos, este numerador aqui ele não pode ser igual, não pode ser negativo. Então, ele tem que ser maior do que zero. A nossa solução, a imagem encontrada para f de 3x igual a 3y igual a 2, é essa daqui. No entanto, para encontrar o domínio desta função, o que é feito? São todos os valores de x e y pertencentes aos reais, de tal maneira que isso aqui seja diferente de zero, e esse aqui ele pode assumir valor igual a zero. Então, ele é maior ou igual a zero, mas ele não pode ser negativo, que é dado por essa expressãozinha aqui abaixo. Essa daqui. Esse aqui é o nosso domínio. A representação gráfica ela é dada da seguinte forma. Nós temos aqui o eixo, né? Para todos os valores maiores do que essa reta, nesse campo aqui, deste plano, pertence ao meu domínio. Então, eu posso ter todos os valores de x e de y nessa região, exceto esta reta aqui, ó, todos os valores que estiverem acima dessa reta aqui tracejada, para x igual a 1. Então, são todos os valores maiores do que x mais y mais 1, de tal maneira que x tenha que ser diferente de 1. É o que diz aqui nessa expressão aqui. Já a letra B, vou deixar para que vocês possam analisar posteriormente, quando eu disponibilizar esse slide. Nós estudamos também as curvas de nível, né, que as curvas de nível é uma representação gráfica, né, de uma região, tipo fosse
a representação do, dos parâmetros z e sua projeção no eixo x e y, é como se fosse uma sombra. Aqui, ó, é uma projeção dos valores que vem desde do menor, que é o pico, aqui é a parte maior do gráfico. Ele vai projetar uma espécie de sombra, uma projeção ortogonal, e para cada, cada vez que eu tiver valor de K, nesse caso aqui desse exemplo, para K maior do que 20, essa circunferência aqui ela vai ter seu raio reduzido. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui um exemplo. Qual seria a curva de nível desta função aqui? A curva de nível dessa funçãozinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Não dá para apagar. Então, para k igual a 0, 1, 2 e 3. Então, nesse caso, é só apenas substituir os valores de k no lugar do g de x e y. Então, quando eu tenho k igual a 0, vai ter o quê? Vai ser uma circunferência de raio igual a o quê? 3. Para k igual a k igual a 0, que é nesse caso bem aqui, eu vou ter um raio igual a 3. Mas aí, quando k for igual a 3, substituindo k bem aqui, vai ficar o quê? 3 elevado ao quadrado, que vai dar 9. Então, esse 9 que surgir aqui, ele vai cancelar com esse outro 9. Então, vai ficar uma circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Então, por isso que ele vai ser uma curva degenerada, vai ser apenas um ponto. Então, para cada valor que eu tiver de k, eu vou gerar uma circunferência aqui de acordo com essa função aqui. Esse valor de k igual a 0, 1, 2, 3, pode ser 4, 5, 6, dependendo da necessidade. Mas nesse caso aqui ele vai até 3, certo? Prosseguindo, nós temos aqui o assunto de limite e continuidade, que de fato será o assunto que nós iremos estar tratando na aula, né? Nessa aula aqui, que é uma definição importante, que ela vai dar base para o estudo de derivadas parciais. Então, pela definição, de forma semelhante, na definição, quando foi estudado o cálculo de uma variável, nós temos o seguinte, que dizemos que o limite de uma função x, y, quando x, os valores de x, nesse caso, a gente não tem apenas o valor de x tendendo, nós vamos ter valor de x e de y tendendo a um certo valor, nesse caso aqui, A e B, L, ou seja, nós teremos uma definição de limite da seguinte maneira, com esta notaçãozinha aqui, ó, limite de x, y tendendo a B da função é igual a L. Por definição, para que o limite exista, nós vamos ter um número, um certo valor, epsilon, que tem que ser, que ele vai existir e tem que ser maior do que zero. Vai existir um correspondente θ, também maior do que zero, tá ok? De certa forma, que x, y esteja definido num certo domínio e que ele esteja aqui dentro de uma bola aberta, ou seja, uma circunferência. Então, graficamente, nós vamos ter o seguinte figura. Eu vou ter aqui, para que o limite, a função ela tem um limite, eu vou ter um certo θ, com raio, só verificar aqui o que está acontecendo. Continuar. Então, assim, a gente vai ter aqui um θ,
sendo que esse teto ele é diferente, maior do que zero, de tal maneira que todos os pontos que eu estiver aqui de x, y dentro dessa circunferência aqui, ele vai ter um correspondente aqui no eixo z, de tal maneira que quando eu aproximar esses valores aqui de x e de y em relação ao valor central, do ponto central A e B, porque A e B estão aqui no centro, ó. Estão aqui no centro. Se eu fizer, tirar aqui a medida da circunferência, ele vai ter o quê? X menos A ao quadrado, mais y menos b ao quadrado. A raiz dele vai me dar um raio. Então, para todos os valores que eu tiver de x e y, eu vou ter o correspondente aqui no eixo z, de tal maneira que vai existir um epsilon maior do que zero. Então, a distância de x, y a b é suficientemente pequena, mas não nula. Então, como é que a gente vai calcular o limite? Porque no limite, quando a gente calculava lá em variáveis de uma função de uma variável, a gente apenas fazia algum tipo de substituição, né? Agora, nesse caso, para calcular o limite de duas variáveis, a gente vai seguir a seguinte regra. Se f de x e y vai tender a L1, quando ela vai para A e B, ao longo de um caminho C1, ele vai ser L2. Mas se eu fizer um outro caminho diferente, um caminho C2, e eu encontrar que o limite L1 é diferente do 2 pelo caminho 2, isso significa que o limite dessa função ela não vai existir. Mas para clarear esta definição, a gente vai ver um exemplo. Mostre que, isso aqui eu já tinha feito anteriormente, né? Não está apagando. Mas aqui eu tenho uma função, né, x ao quadrado menos y ao quadrado, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Ele quer saber se esse limite aqui, ele existe ou não. Ele mostra que não existe. Para isso, eu vou calcular o limite ao longo do caminho. Primeiramente, eu vou tomar o caminho x, e depois eu vou tomar o caminho em y. Então, vai fazer o quê? Y igual a zero, ou seja, vou definir aqui y igual a zero. Mas com que y seja igual a zero, vai sobrar quem? X ao quadrado sobre x ao quadrado, que vai dar 1. Então, pelo caminho do eixo x, esse limite é igual a 1. Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou caminhar pelo eixo y. No momento que eu caminho pelo eixo y, eu vou zerar o eixo x, ou seja, vou ter x igual a zero. Quando eu zero x igual a zero, vai sobrar quem? Menos y ao quadrado sobre y ao quadrado, vai dar o quê? Menos 1. Quando eu fui pelo caminho x, deu 1. Quando foi pelo caminho y, deu menos 1. O que significa tudo isso? Significa que esse limite ele não existe, porque nos dois caminhos que foram tomados, o limite foi diferente. Se o limite fosse igual, seria que o limite da função existe. Eu vou estar disponibilizando esse slide para que vocês possam estudar com mais calma. Aqui é um outro exemplo que eu vou deixar para que vocês possam analisar melhorzinho, certo? Aqui, nesse exemplo, ele vai tomar tanto caminho no eixo X, como no caminho Y. Vocês podem perceber que deu o quê? O limite deu zero. Então, apesar de termos encontrado valores idênticos ao longo dos eixos, não podemos afirmar que o limite ele vai existir. Vocês perceberam que deu o mesmo que limite, né? Mas ele não vai ser zero por quê? Por que que não pode ser zero? Aí vocês vão perceber que se eu colocar zero aqui, vai dar o quê? Uma divisão por zero. Não é isso? Apesar de termos encontrado valores idênticos ao longo do ano, não podemos afirmar que o limite exista e seja zero. Vamos agora nos aproximar de zero ao longo de uma reta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a reta y igual a x.
e vai fazer essa, o quê? Essa definição aqui. No lugar do y, ele vai substituir por x. A maneira correta para fazer todas as questões é você analisar, fazer zerar, tanto no eixo y como no eixo x, e depois usar uma reta. Ou seja, uma reta igual, como por exemplo, aqui poderia ser 2x também, né? Daria no mesmo. O que foi encontrado? Que significa que para todo x diferente de zero, isso aqui não pode ser igual a zero, eu vou ter que o limite é igual a 1/2, ou seja, foi encontrado um limite diferente. Então, obtivemos valores aqui, é o eixo, né? Y igual a x. O que aconteceu? Aqui foi o limite zero, mas quando a gente joga um eixo, uma reta, significa que nós vamos ter um eixo diferente em diferentes caminhos. Então, podemos afirmar que o limite dado não vai existir. Aqui é um outro exemplo, né, que vocês é de forma geral, porque uma reta ela é o quê? Qual é a forma da reta? É y igual a mx, onde m é a inclinação da reta. Nós temos a continuidade, uma função f de duas variáveis é dita contínua em a e b, se esse limite aqui for, esse limite aqui, ele exista, ele vai existir, e dizemos que f é contínua em D, no domínio D, se f for contínuo em todos os pontos A e B, ou seja, ele não vai ter buracos, ele não vai ter exceções. O significado intuitivo de continuidade é que se o ponto x, y varia por uma pequena quantidade, uma quantidade muito pequena, quanto a gente quiser, o valor da imagem irá variar por uma pequena quantidade também. Isso quer dizer que se a superfície que corresponde ao gráfico de uma função contínua não tem buracos, ele não vai ter buracos. Por exemplo, quando a gente tem, nesse caso, x, o denominador igual a x. X não pode ser igual a zero, então ele não vai ser contínuo naquele ponto, porque se for zero, não existe divisão por zero. Então, ali é um ponto de ruptura. Então, vamos ver aqui um exemplo. Aqui é um exemplo simples, né, para fazer o cálculo do limite de x e y como x igual a 1, y igual a 2 desse polinômio. Aí ele está perguntando agora, onde a função, essa função aqui, ela é contínua. Ela vai ser contínua para todos os valores reais, para x e y real. No entanto, ela vai ser descontínua, ela não vai ter continuidade em valores para x e y igual a zero. Entenderam? Por quê? Porque não existe essa divisão aqui, ó, por zero. Então, ela vai ser descontínua nesse ponto. Então, ela vai ser o quê? O domínio. São todos os valores de x e y real, de tal maneira que x e y tenha que ser diferente de zero. Ela só vai ser descontínua nesse ponto. Entendeu? Vamos ver aqui esse exemplo no GeoGebra. Abrindo aqui o GeoGebra online, né? Então, jogando aqui os valores. Aqui eu estou usando o GeoGebra 3D. Mais y ao quadrado. Percebam que o GeoGebra já começa a fazer o gráfico. Dividido por é mais, é menos e o de baixo é mais. Aqui é menos dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos descobrir por que ele é descontínuo para x e y igual a zero. Aí vocês vão ver, através do gráfico, que ele não toca
ele não é definido para x igual a y igual a zero. Aqui é o ponto zero. Ele é, ele é aberto aqui. Ó. Vocês, ó, graficamente, ele tem tipo uma descontinuidade aqui. Ó. Ele não toca, ele é aberto. O gráfico ele vem aqui, mas quando ele se aproxima do zero, do ponto zero, ele sofre uma ruptura, uma abertura aqui. Ó. Só para quando a gente tem aqui o eixo z igual a zero, aqui, ó, quando ele se aproxima do zero, ele tem um buraco. Então, significa que essa função aqui, ela é contínua para todos os valores reais, no entanto, ela é descontínua para zero. Deu para entender o que é continuidade? Basicamente é isso, a definição de continuidade. Tá certo? Valeu!